Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Desculpa, Lina. Eu estava sem áudio, né? A gente fechou aqui e esquecemos. Então, voltando a falar, né, que nós estamos felizes por estarmos aqui, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, que está sendo estudado hoje no 5º capítulo, dando continuidade aí, né? Foi começado semana passada. E para nós começarmos assim prepararmos o nosso ambiente, nós preparamos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, onde ela vem falando sobre alguns pontos importantes para o estudo de hoje. Então, ela diz assim: controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos, e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio. Numa descida, candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te sejas melhor, aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Então, é um capítulo que vem nos convidar a refletir sobre os nossos hábitos, né? Hábitos esses que nós trazemos às vezes não, com certeza, de muitas encarnações, né? Muitas existências. Então, a gente vai tendo que nos reeducar, que a reencarnação é para isso, né? Então, vamos orar, agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, refletindo juntos, nos enriquecendo espiritualmente, pedindo aos amigos espirituais que nos dê assistência, não só a nós, mas também os amigos que estão conosco no chat, que possamos interagir, que possamos usufruir desses ensinamentos contidos nessa obra tão rica que André Luiz vem nos trazer através de Chico Xavier. Que nós possamos, desde já, estarmos em tarefa. E obrigada, Jesus, pela oportunidade do trabalho. Que assim seja. Então, queridos amigos, dando aí as boas-vindas a todos aqueles que chegarem, a Lina, que sempre está conosco aqui, chega sempre primeiro, né, Lina? É uma boa noite para você, mais uma vez, né? Estávamos aí ainda há pouco no outro estudo, né? Usufruindo aí das reflexões da nossa Verinha.
E agora vamos dar continuidade aí ao capítulo 5. Hoje nós vamos começar o estudo a partir do slide 14, né, onde a nossa companheira Ângela parou no estudo passado. E vamos lá, então, relembrando um pouquinho que no estudo passado, o Alexandre, eles estão observando aquele grupo lá na Casa Espírita, né, onde o Alexandre é coordenador desse trabalho de mediunidade ali, e eles estão agora fazendo uma análise ali. No capítulo anterior foi feito aquele estudo sobre o vampirismo, e agora, nesse capítulo, é feita uma observação daqueles companheiros que estão saindo daquela reunião, onde foi estudado cada um daqueles componentes ali, e agora eles vão sair da Casa Espírita e vão em direção aos seus lares, né? Então, o Alexandre chama a atenção de André Luiz para que observem aqueles companheiros no sentido de comparar a ambiência da Casa Espírita e aonde eles vão agora adentrar a rua, né, a rua pública, aonde irão cada um para o seu destino. Mas aí o Alexandre chama a atenção para que André Luiz possa observar essas vibrações, porque ali mesmo dentro da Casa Espírita, na saída, eles observam que lá fora, à espreita, estão alguns espíritos, algumas entidades ali, aguardando a saída deles. Né? A gente viu isso aí na parte primeira que foi estudada. Então, essas entidades não puderam entrar, porque numa reunião específica, como a reunião de mediunidade, não é permitida a entrada. Então, existem aqueles guardiões que ficam ali, né, conduzindo todo o trabalho, coordenando essa entrada de espíritos, só entram aqueles que têm permissão. Mas não impede que eles fiquem aguardando lá fora, né, para poder reencontrar com esses companheiros e usufruir ali da sintonia das circunstâncias que eles se afinizam, né? E André Luiz até fala que aliás, o Alexandre nos esclarece que numa reunião comum é possível, comum no sentido assim, a reunião pública, por exemplo, é permitido a entrada de espíritos em algum momento, porque eles vão ser tratados também, né? Mas numa reunião mediúnica não é permitido, mas então eles aguardam. E aí a gente vai ver que o André Luiz fica um pouco surpreso com tudo isso, e o Alexandre vai continuar, então, as explicações em relação a esse depois, né? Quando as pessoas estão indo para as suas casas. Então, deixa eu colocar aqui no slide correto, que é o 14, né? E aí ele vai dizer, né? Ele concorda com todas aquelas falas de André Luiz, né? Que ele enaltece as pessoas que estão ali muito bem, né? Sintonizadas com o trabalho, onde usufruíram daquela ambiência, recarregaram as suas baterias, reforçaram as suas harmonias ali, tirando proveito, né, daquela reunião. Mas aí o Alexandre pede para o André continuar observando, né? Concorda com aquilo, mas ele continuasse observando. E ele fala sobre algumas observações muito importantes para nós. E aí ele fala assim: temos grandes obrigações, né? Mas, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina consoladora
é o nosso tesouro. Isso ainda é a colocação ali dos companheiros que estão saindo da reunião, né? Ainda não é o Alexandre que está falando, não. E aí ele vai falando, né? A doutrina é confortadora, vem nos trazer luz, né? Consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. E aí ele fala, agora que é a fala, né, o Alexandre vai falar. Então, houve todas aquelas conversas ali, cada um enaltecendo o trabalho que foi feito, a ajuda que recebeu, o trabalho que aconteceu lá dentro, e agora, reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Quer dizer, o André está exaltando aí a fidelidade desses trabalhadores e tal. E ele continua: demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados no trabalho dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. E aí ele continua: vendo-me as expressões encomiásticas, né? Expressões assim de enaltecendo e admirado ao mesmo tempo, Alexandre observa. Não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Nós vamos ler um pouquinho para depois a gente comentar, né? E aí ele continua: vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa, e mensalmente. Né? Ele está lá nesse trabalho já há 9 anos. Vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. E ele faz uma consideração muito pertinente a nós outros, né? Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Não é? Porque é isso que acontece no trabalho. Né? Ele fala aí uma coisa muito importante. Boa noite, Lúcio, boa noite, Glória. Porque quantas vezes nós mesmos, né, frequentamos uma casa ao longo do tempo, temos orgulho em dizer: eu faço parte desse grupo aqui há 30 anos, né, 20 anos, 30 anos, ele está falando ali em 9. Mas é um trabalho que muitas vezes, ele vai dizer ainda sobre isso, né, questões das promessas, né, que a gente se prontifica, a gente faz propósitos, a gente traça objetivos, mas reduzido o número permanece fiel à própria consciência, ou seja, consegue cumprir com esses objetivos, porque não é fácil, né? Então, ele diz que nas horas calmas, nas horas tranquilas, é uma alegria, todo mundo persevera, todo mundo está feliz, mas o que acontece nos momentos difíceis? Geralmente, os trabalhadores se afastam da casa, se afastam do trabalho, né? Por quê? Porque não estão ainda destemidos ali, enfrentando as dificuldades que aparecem, e o primeiro obstáculo nós desistimos, né? Porque às vezes o compromisso nós não damos conta, temos outras circunstâncias, outras situações para nós atendermos, e isso é muito comum. E ele diz que é a pretexto da incompreensão alheia.
Então, é muito interessante nós refletirmos nesses ensinamentos que Alexandre nos traz nesse capítulo. E ele diz ainda: sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. Quer dizer, a caridade de doar, a caridade de ajuda material, mas quase sempre continuam menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Então, André Luiz nos chama a atenção de uma coisa muito importante aí, que é a questão de nós esquecermos de nós mesmos, ou seja, esquecermos de estarmos cuidando da luz interior, né? De estarmos nos esforçando para nos melhorarmos, revendo as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque isso não acontece só naquele momento que nós estamos frequentando a casa espírita. Naquela reunião, como esses companheiros aí, receberam ajuda, receberam fortalecimento, e a gente vai ver ao longo desse capítulo, talvez hoje nós não chegamos lá, mas que eles vão mostrar essas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações a vencer, todos nós temos situações na nossa vida que, se nós não tivermos muito vigilantes, nós somos tragados aí pelo homem velho que ainda habita dentro de nós, né? Esse homem velho que precisa ser reeducado, que precisa ser trabalhado, e por isso que a gente leu essa mensagem de Joana, que vem falando dos hábitos, né? E André Luiz vai falar desses hábitos que nós trazemos aí por séculos, né? Então, essa invigilância que muitas vezes nós somos mesmo invigilantes, né? Nós abrimos a porta, abrimos a nossa guarda para a influência de espíritos que sintonizam com esse homem velho que nós trazemos. Então, esse exemplo que ele está dando aqui, desses companheiros que estão ali aguardando esses outros saírem da casa, né? Para quê? Para continuar essa sintonia, essa interação espiritual ali, né? Que justamente por isso eles são vítimas daquele vampirismo que foi estudado lá no capítulo anterior, né? Então, são os vícios, são os hábitos desequilibrados que nós trazemos, a intemperança, o mau humor, a maledicência que muitas vezes nós nos utilizamos ainda, né? Nós temos aquela desculpa um pouco deficiente, né? Que nós falamos, nós só estamos comentando, né? Até tem um comentário no nosso meio que fala: espírita não fala mal, comenta, né? Mas esse comentário, muitas vezes, são comentários que não têm necessidade. São os palavrórios, são os falatórios que muitas vezes nós podemos usar, como Joana nos diz, né? O algodão do silêncio é a melhor coisa para nós estarmos fazendo esse exercício, né? Porque se a nossa palavra não for útil, os espíritos nos aconselham, né, a usar o silêncio, a nos abstermos. Então, muitas vezes a maledicência, mesmo que seja assim um tanto não tanto negativa, né, com aquela intenção de magoar, de ferir, mas ela traz justamente esses espíritos ainda voltados para essas questões, né? A Lina coloca aqui que nesses momentos acontecem as exclamações pessimistas, é isso, a reclamação, né, a insatisfação, como se nossa estrada aqui tivesse que ser sempre retilínea, sempre em linha reta, bem pavimentada, né? É isso mesmo. Então, as nossas reclamações, as nossas, às vezes, observações, né, que não são muito pertinentes ao nosso esforço, ao nosso desejo de melhorar.
E a Aline ainda diz aqui que as mudanças acontecem devagar. Isso mesmo, ele disse isso, né? Mas a gente não pode perder o foco, não pode perder esse objetivo. Qual é o nosso objetivo? Evoluir, caminhar para frente. Então, a cada momento, o nosso dever é buscar estar melhor, né? Estarmos nos observando, observando as nossas atitudes. Isso mesmo, Albaniza. Isso mesmo, saber calar, né, também é caridade. E muitas vezes o nosso silêncio ele é necessário, em vez de nós comentarmos, principalmente no momento desse que os nossos companheiros estão ali, né, saindo da casa espírita. Então, aquelas vibrações positivas são todas deletadas naquele momento em que nós voltamos para o nosso universo, né? Voltamos para o nosso cenário, e aí é o perigo, né? Aí está o perigo. A Aline ainda diz, né? Estou aprendendo ainda a me calar. Isso é um aprendizado, né, Lina? Porque, é como a gente falou, os nossos hábitos nos acompanham encarnações e encarnações. Então, isso é maravilhoso. A doutrina espírita vem nos falar através dos benfeitores. Emmanuel fala isso, Joana de Ângeles fala isso, a gente saber calar. Chico Xavier falava, né, sobre aquele gole de água que muitas vezes nós precisamos utilizar dele, né, para nós aprendermos a nos educar, aprendermos a conter os nossos ímpetos, os nossos impulsos, porque sempre que a gente escuta algo, a nossa atitude mais comum é agirmos pelo impulso, né? E isso é interessante. Então, ele fala, né, que esses companheiros eles atendem às questões materiais, fazem caridade, mas continuam sendo menos bons para si mesmos. Então, quando a gente tem esses comportamentos, essas atitudes, nós estamos deixando de fazer o bem a nós mesmos, né? Porque nós estamos construindo, a gente estuda aí com Leon Denis sobre essa questão do destino, há pouco mesmo a Verinha falou sobre isso, né? A cada dia nós estamos construindo o nosso amanhã. Então, se nós queremos ser melhores, se nós queremos estar cada dia mais equilibrado, temos que construir. E essa construção não é fácil, não. Ela depende do nosso esforço, ela demanda uma perseverança muito grande, né? E a vigilância constante, porque nós somos médios em todos os lugares, em todos os momentos, não é só lá dentro da casa espírita, né? Então, ele fala que eles cometem esse deslize de ser menos bons para si mesmos por se esquecerem da aplicação da luz evangélica na vida prática, no dia a dia. É no supermercado, é na fila do banco, né? É dentro do ônibus, é na feira, onde nós, às vezes, recebemos algumas atitudes das próprias pessoas ali que circulam, né? E a gente tem que estar atento para a gente não regredir aí nas atitudes inferiores, né? E aí ele vai falar, né? Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Não é isso que a gente faz quando a gente está aqui no YouTube fazendo estudo, né? É muito bom a gente fala, como a gente está fazendo agora, né? Fala palavras benéficas a todos nós, colocamos esses pontos fortes na nossa caminhada, mas na hora do testemunho, na hora de aplicar, nós às vezes, né, resvalamos, às vezes esquecemos. Por quê? Porque ainda temos que praticar bastante essa vigilância, estarmos atentos, né? E depois a gente se arrepende muito. A Lina coloca aqui, né? Mas já evolui muito quanto a isso. Vejo nitidamente a mudança. Claro, a gente vê, a gente percebe que nós estamos modificando.
ou em algum tempo atrás, vamos supor assim, vamos imaginar nós há 10 anos atrás, como é que nós estávamos? Bem diferente de hoje, né? Então já é possível ver uma mudança, mas não podemos afrouxar. Nós temos que estar sempre vigilantes para cada dia nós melhorarmos e não regredirmos. A gente sabe que não regredimos espiritualmente, mas podemos praticar atitudes, né, que estão lá no porão da nossa casa mental, né? Porque às vezes a gente não cuidou ainda de adquirir essas virtudes e esses comportamentos negativos, desequilibrados, estão lá no nosso inconsciente, no nosso porão, né? E quando a gente coloca no porão, a gente tem tudo que é velho, tudo que não serve, a gente coloca lá no porão, né? Mas a gente tem que ter cuidado para aquilo ali não ser utilizado outras vezes. Então, é possível que nós retornemos aquelas atitudes equivocadas e colocamos ali naquele momento e a gente pensa, poxa vida, de onde eu tirei isso, né? E a gente se arrepende, mas tivemos a atitude. Então, a gente precisa de estar atento. Aproveitando ainda o comentário da Lina, né? E ela fala assim: depois que aprendi com o Chico sobre a água, da paz, é muito mais fácil calar, né? A gente canta, a gente coloca água, né? São tudo subterfúgios para nós não continuarmos a fazer errado, né? Então vamos nós. E aí o Alexandre continua, com exceções, né, de algumas pessoas, claro que tem pessoas que já fizeram essa conquista. Então ele diz que, com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é isso que acontece conosco? A gente faz uma prece linda, promete, reafirma os nossos propósitos, né? Mas temos que ter cuidado, porque no primeiro contato com a luta áspera, mais áspera, são aquelas aflições, são as dificuldades que batem na porta da gente, as enfermidades que chegam, a vida muda. A cada instante a vida muda. A vida não é estática, né? Então, Jesus, eu sempre gosto de citar isso, porque a gente tem que estar atento. Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. Então, como a Lina falou aqui ainda há pouco, né? A vida não é numa linha reta. Então, existe aqueles momentos mais ásperos, onde a gente tem que estar atento, onde surge uma situação com um filho, com um neto, com um parente próximo, né? Ou conosco mesmos. E aí? A gente vai se perguntar, por que eu? Né? Nós todos estamos no mesmo caminho, estamos suscetíveis a essas lutas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento moral. E aí, após reafirmarmos os nossos propósitos mais sadios, os desejos de renovação lá na casa espírita, ou quando nós estamos em qualquer trabalho, seja no YouTube, seja numa live, a gente está aqui com os nossos propósitos elevados. E aí, como é que fica quando a gente termina, né? E aí ele diz, comumente voltando cada semana lá no núcleo espírita, porque a gente toda semana vai à casa espírita, não é? Refaz todo aquelas energias que foram gastas no trabalho, é reposta ali, que mais um reforço ali para nós perseverarmos. E aí ele fala, né? Mas estão nas mesmas condições. Olha só a observação dos espíritos, né? Porque eles nos observam, eles nos fotografam, então vêm ali os coordenadores no plano invisível que nós não estamos vendo e eles observam, aquela irmã continua com os mesmos comportamentos, né? Então, requisitando conforto e auxílio
exterior, ou seja, dos próprios espíritos. Então, a gente dá mais trabalho aos espíritos do que ajuda no trabalho, né? E isso é uma coisa muito séria que a gente tem que estar atento. Então, a Lina coloca aqui, somos testados a cada instante. Isso mesmo. Então, é isso que está acontecendo ali naquele grupo. Os encarnados que estão voltando para casa continuam com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, embora estejam ali, né? E o Alexandre está falando que tem 9 anos que ele observa isso. Imagina, né? Então ele diz, não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo. Então, como nós dissemos, não é nada fácil esse trabalho eu não gosto muito dessa palavra reforma, mas é a palavra mais adequada mesmo, né? Esse trabalho de construção íntima, de reforma interior, porque é uma reforma. Como é que é a reforma? A gente vai renovando as paredes, pintando com uma tinta né, dando uma nova tinta, tirando tudo aquilo que não está muito bem naquele momento e trazendo, né, ao ambiente uma nova decoração, um novo olhar ali. Então, não deixa de ser uma reforma, nós estamos tirando, aprendendo a tirar, né, esforçando para tirar essas atitudes ainda negativas, né? E então, isso não é nada fácil. Cooperar no trabalho do Cristo, ser melhor a cada dia, nos esforçarmos no bem, sermos leais, sermos honestos conosco mesmos, isso tudo exige uma dedicação muito grande. E isso tudo que o Alexandre está falando é uma base fundamental para a nossa verdadeira iluminação. Se nós queremos futuramente sermos espíritos, né, que estamos aí à frente de novos trabalhos, seja aqui ou no mundo espiritual, nós precisamos de estarmos fazendo hoje tudo de bom, de melhor que nós pudermos, né? A Lina diz, né, aquele caso que a teoria na prática é outra, né, é uma outra leitura. Realmente, a gente falar é mais fácil, né? Mas precisamos de fazer o que nós falamos, principalmente quando a gente fala para outros. Quando a gente está aqui tendo essa oportunidade maravilhosa toda semana de estudar, de estarmos aqui esclarecendo, trazendo, facilitando o entendimento das pessoas que nos assistem, né? É uma grande oportunidade, mas isso também denota que nós somos mais necessitados de estarmos nesse esforço, né? Quando nós já estamos em condições de estarmos compartilhando as nossas reflexões, quando nós estamos na condição de estarmos à frente de alguma coordenação, de algum estudo, de algum departamento, por exemplo, na Casa Espírita, à frente do ERJ, à frente da evangelização, nós somos aqueles que mais necessitamos de estarmos nos burilando, né? Isso é um fato, e a gente tem que estar consciente disso, né? E aí, num gesto significativo, Alexandre esclarece. Ainda se encontram eles, quer dizer, esses companheiros, sobre as irradiações do banho de luz que tiveram lá na Casa Espírita, lá no trabalho de educação mediúnica, a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Então, eles saíram dali da Casa Espírita, ainda estão sobre aquelas luzes, ainda estão com aquelas vibrações amorosas, mas vamos ver como é que por quanto tempo eles vão guardar aquelas vibrações, né? A gente vai à Casa Espírita e depois da palestra, seja numa reunião comum, né? Tomamos o passe, somos tratados ali enquanto estamos nas cadeiras, nos bancos ali, durante o trabalho,
são feito toda aquela higiene espiritual, mas por quanto tempo a gente consegue guardar aquelas boas vibrações, né? É uma coisa para a gente pensar. E a Lina ainda coloca aqui, né? Nossa responsabilidade é muito maior. Cada dia, né, Lina? Cada dia aumenta essa responsabilidade, porque muito será pedido a quem muito foi dado. E a gente tem que estar ciente disso, né? Porque já sabemos, então vai ser cobrado diferente na nossa consciência do que aquele que não tem o conhecimento, aquele que ainda não adquiriu esses conhecimentos, né? Diante do entendimento que já tivemos através do estudo do trabalho, isso mesmo, e muito mais quando nós estamos numa tarefa específica, no campo da mediunidade, por exemplo, que a mediunidade, mais uma vez, nós gostamos de sempre falar isso, não é para nós recebermos comunicações, psicofonias, psicografias, não é para isso somente, né? Isso é uma habilidade que vai ocorrer no decorrer da educação mediúnica, mas é uma oportunidade grandiosa para nós estarmos nos burilando. Veja aí esses companheiros que estão sendo observados, né? Eles são trabalhadores da casa, assim como nós. Nos colocamos também no lugar, né? E pode ocorrer, estamos suscetíveis de ocorrer também conosco esses deslizes, essa invigilância. Muito bem. Então, ele continua dizendo aqui para nós, né? Orientando, observando a atitude deles. Se esses companheiros conseguissem se manter semelhante estado mental, né? Pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seriam atingir positivamente o nível superior da vida. Então, eu acho que ele está falando para mim, aqui, que estou fazendo estudo, né? Se nós conseguíssemos agir da forma que nós entendemos, da forma que nós passamos a nossa compreensão, da forma que nós comentamos, da forma que nós ensinamos, fácil seria para nós, positivamente, né, atingir o nível superior da vida. Isso é para todos nós que estamos estudando esse capítulo, né? Para todos nós que temos as nossas tarefas, seja na casa espírita, seja o entendimento através da doutrina espírita, em qualquer setor que nós estivermos. E aí ele continua dizendo que ele está explicando isso para André, né? Como nós, olha, ele está se colocando ali no lugar, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis. Eles agora, esse grupo agora, ainda o são muito mais, né? Eles são muito mais frágeis do que eles eram naquela época, né? Então a gente pensa que o instrutor, por exemplo, como Alexandre, como Aniceto, como tantos outros aí que são Druso, né? Cada um dos livros de André Luiz tem um instrutor. A gente pensa que esses instrutores não tiveram também as mesmas lutas que nós tivemos, né? Que nós temos. Eles mesmos relatam nas próprias obras, nos próprios capítulos, nos próprios livros, né? Nos capítulos que a gente vai lendo aí, Nosso Lar, os mensageiros que a gente acabou de estudar, a gente vai vendo aí as colocações deles próprios, nos mostrando que eles também tiveram dificuldade. Lembremos aí de Aniceto, né? Lá no Nosso Lar, contando a história dele, comparando lá com a esposa que já estava em níveis melhores, mas e que ele poderia estar, mas ele ainda estava no esforço, ainda estava no trabalho. E a gente vai ver essas experiências sendo contadas aí em todas as obras. E agora o Alexandre coloca, né? Como nós outros, né? Que em outros tempos, quando encarnados, também agimos de maneira inexperiente, de maneira frágil. E aí ele coloca um pouco de
compreensão, né, na atitude desses companheiros. Cada hábito, agora ele vai falar do hábito, cada hábito menos digno, né, que nós temos, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, é o que nós falamos. Ao longo dos séculos, nós estamos adquirindo hábitos bons e hábitos nocivos. Quando nós não temos todo esse entendimento, não temos essa compreensão evolutiva que nós vamos adquirindo ao longo das encarnações, nós vamos praticando certamente hábitos mais grosseiros, menos dignos, né? Como a gente citou aí alguns, a maledicência, as questões que envolvem a nossa educação moral, né? Então, ele fala, adquirindo as reclamações, né? Adquirido pela alma no curso incessante dos séculos. E aí ele continua, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadoras e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. O que ele está dizendo aqui? Cada hábito menos digno que nós ainda detemos nesse homem velho que nós estamos fazendo esse trabalho de renovador, funciona como uma coisa viva, né? Uma entidade viva, ou seja, uma sintonia que vai atrair os sentimentos desses companheiros que estão lá em regiões mais perturbadas, né? E vai atrair e vai sintonizar. Isso aí é uma explicação maravilhosa para aquela questão 459, que está lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né? Influenciam os espíritos nas nossas vidas, né? E os espíritos respondem, muito mais do que podeis imaginar. Na verdade, eles influenciam, né, de uma forma quase que constante. E a gente sabe que essa sintonia ela é constante, porque o mundo espiritual é numa outra dimensão, aqui mesmo, junto de nós, imagina. Então, se nós usamos da maledicência, se nós usamos de vícios, né, envolvendo as nossas tendências inferiores, né, nós nos utilizamos, por exemplo, foi falado aí no capítulo anterior da alimentação em excesso, do sexo desregrado, do álcool, mas também dos vícios mentais, dos vícios que também atraem sintonia com esses companheiros, que são, como a gente já falou aqui, a maledicência, a reclamação, as questões que nos ligam, de certa forma, a espíritos inferiores. Então, eles fazem essa sintonia e estão ali, perto de nós, gostando daqueles pensamentos que nós estamos emitindo, e com isso nós estamos influenciando no nosso padrão vibratório, na nossa harmonia, no nosso desequilíbrio, tudo isso trazido por esses hábitos menos dignos que nós ainda não conseguimos nos desvencilhar, né? E isso é bem interessante, nós estarmos sempre revendo. E a Lina continua dizendo, né, que essas lições de Alexandre são magníficas, na verdade, são para todos nós, né, Lina? Cada capítulo nós aprendemos um pouco mais. As palavras de Alexandre traduzem as minúcias dos nossos sentimentos e nos tocam fundo. Então, ele faz com que nós possamos entender a nossa responsabilidade diante de determinadas atitudes que nós, invigilantemente, ainda somos detentores, né? E aí ele fala, continua, contemplei-os com interesse. O Alexandre fala, né? Contemplou esses companheiros com interesse. Tocavam gentilmente as últimas saudações da noite,
aliás, trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade, né? E isso acontece conosco, a gente assiste aquela palestra maravilhosa na nossa casa espírita, e a gente sai comentando, a gente sai ali iluminado, né? A gente sai refeito, alimentado espiritualmente, envolvendo essa felicidade íntima, né? Que a gente consegue vivenciar dentro desses ambientes. E aí ele vai falar, mas aí ele coloca um porém, né? Mas acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão, mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Aquele rapaz, né, que era observado lá, aqueles vibriões, lembram? Naquele capítulo do vampirismo, né? Então ele pede ali para que o André e ele fiquem em observação aquele rapaz especificamente ali, que era o mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, né? E aí ele vai continuar. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, então eram 3 pessoas, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Então, os 3 iam voltando para o lar. Movimentando-nos, seguindo-os de perto, né? Eles se movimentaram e foi seguindo esses 3 ali de mais perto. Alguns metros depois, né, da casa espírita, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Esse ambiente da rua, ele nos faz pensar, né, como deve ser pesado se nós pudéssemos visualizar o que acontece na rua, né? Porque a rua é como se fosse um lugar infecto, um lugar totalmente desprovido de situações evoluídas, né? Tem de tudo na rua, tem de tudo na rua. Quando nós transitamos pela rua, nós não visualizamos, mas quem pode ver, né? Se pudéssemos visualizar, nós íamos ver espíritos que estão ali perturbados, né? Situações deprimentes que não é possível a gente visualizar, mas está ali naquele ambiente. Então, a rua é um ambiente muito inferior. Temos de tudo. Nós, quando transitamos, precisamos de estar atentos, né? A gente não pode andar na rua de maneira invigilante. A gente tem que estar atento. E aí, antes de continuar, a Lina coloca aqui: eu não acredito que estaremos completamente livres desses desequilíbrios aqui no nosso planeta de provas. Não, né, Lina? Porque ainda temos essas... Imagina a quantidade de espíritos perturbados que nós convivemos o tempo todo. Nós temos ali, quando a gente vai ler aquela questão 100, lá que é dito dos espíritos, por exemplo, espíritos imperfeitos, que é a classe que habita a Terra, nós vemos ali várias ordens, aliás, várias classes. Os imperfeitos é uma ordem, né? Várias classes subdivididas dentro desses espíritos imperfeitos. Então, a gente sabe que existem um sem número de espíritos que convivem conosco, e daí os pensamentos eles vão fazendo toda essa psicosfera pesada que os espíritos nos falam, né? Então, a Lina diz que teremos de nos melhorar ainda um pouco para as outras provas, né, e alcançarmos outros orbes. Não, a gente vai permanecer ainda, acredito, por muito tempo, né, porque a Terra vai ser modificada para um mundo de provas e expiações. Não sabemos quando, mas é nós mesmos, né, Lina, que temos que fazer esse esforço, porque a Terra não vai se modificar num passe de mágica. Quem vai modificar a psicosfera do planeta somos nós, né, habitantes da Terra. Então, nós temos que nos melhorarmos,
É claro que os espíritos trabalham para isso, mas não vai vir assim num passe de mágica, né? Então ele continua, né? Continua. Bem-vinda, Angélica. E aí ele diz: movimentamo-nos. Aí ele vai, né, continuar caminhando junto com esses companheiros. E aí ele vai continuar dizendo aqui: 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a presença, por causa da vibração negativa delas, né? A Alexandre está num patamar diferente, então ela não visualiza o Alexandre e o André. Ele fica ali totalmente invisível. Em vista do padrão baixo vibratório de suas percepções, acercaram-se ali do trio, das 3 pessoas, né, que iam a caminho de casa. E a gente fica pensando, isso acontece conosco também, né? Olha a nossa responsabilidade, né? Então, da gente estar munido de tudo isso que a gente sabe, da oração, da vigilância, né? Dos bons pensamentos, para que nós possamos afastar esses companheiros que querem sintonizar conosco e nos melhorarmos dia a dia nas nossas atitudes. Encostou-se uma delas à senhora idosa e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Olha só, a simples aproximação daquele espírito, daquela entidade perturbada, né, ligada às questões inferiores, faz com que aquela senhora que tinha recebido todo aquele amparo espiritual, todo aquele tratamento espiritual ali na reunião, agora modifica-se todo o seu semblante, né? E o júbilo irradiante que ela vivenciava, que era aquela alegria de ter saído dali feliz com tudo que ouviu, tudo que foi estudado, deu lugar agora a uma preocupação muito forte, né? Então ela se transfigura de maneira completa. Olha só o que acontece, né? E aí ela começa a ter outro discurso, outro tipo de discurso, né? E ela diz, deixa eu ver a hora aqui que a gente está, né? 22 e 23. Então vamos à frente mais um pouquinho. Aí ela diz: meus filhos, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Né? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ela quer dizer o quê, né? Eu queria estar bem da mesma forma que eu estava lá no trabalho, né? Queria guardar essa vibração, esse sentimento que nós, da mesma forma que nós estávamos lá no meu dia a dia, mas isso não é possível, né? O mesmo bom ânimo que me sentia lá dentro, não é isso que a gente sente às vezes? Olha aí uma coisa para nós atentarmos, né? A gente está lá na casa espírita, feliz, sai de lá refeito, e aí no mínimo a mínima situação que acontece, às vezes, ali perto da casa espírita ainda, um telefone que a gente atende, uma notícia que a gente recebe, a gente, olha, perde todo o equilíbrio, começa a pensar nas nossas situações do nosso dia a dia, nossos problemas, né? As circunstâncias que nos envolvem, aí vem a reclamação, aí vem o desânimo e a nossa paz íntima vai toda sendo deletada. Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar. Vamos fazer mais um aqui.
E aí ela continua, ao retomar o caminho da luta prática do dia a dia, das nossas aflições, né? Sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Quer dizer, ela sente que ela aprendeu, que aquele momento foi bom, mas de modo vago. Agora ela percebe, né, que a nitidez daquele sentimento não é tão verdadeiro quanto ela sentia, né, tão real quanto ela sentia alguns minutos quando ela estava ainda lá naquela reunião, quando ela saiu ali da reunião. Então ela diz: esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Então, é isso que Alexandre estava se reportando. Então, ele faz aquela observação, né, que há 9 anos ele observa esse grupo. Então, o grupo caminha, mas sem grandes mudanças. A gente sabe que as mudanças não ocorrem de uma hora para outra. Ninguém evolui de um salto, né? Então, a gente precisa de ter uma atenção redobrada, sem desânimo, sem nos rebelarmos, mantendo a nossa calma, a nossa certeza, né, de que nós estamos com os amigos espirituais, como ela tem aí Alexandre, tem André Luiz ao lado dela, querendo ajudar, né? Eles estão observando, mas eles estão suscetíveis ali a qualquer ajuda, e vai acontecer aí no decurso dessa caminhada a ajuda, a observação desse grupo aí vai ter diversos comentários a respeito dessa ajuda que Alexandre vai oferecer a esses companheiros, cada um nas suas necessidades aí, que a gente vai ver isso ainda mais para frente. E aí, nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaçou-se, né, a claridade mental, quer dizer, a luz que eles tinham conquistado ali naquele momento, aquele tempo que eles tiveram ali no trabalho, ficou embaçada, né? A claridade mental dele, o entendimento, e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces. Quer dizer, aquele semblante calmo, de alegria, de felicidade que eles estavam há alguns minutos atrás, desapareceu, né? E ele começa a ter também a aflição, o desalento, que veio mostrar nas suas faces, né? Que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante que tinham conquistado. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. Vou ler mais um para a gente parar aqui, né? É verdade, mamãe, ele concorda com ela. Enormes são as nossas imperfeições. Creio que a minha situação é pior. Ele tem consciência, né? Devido aos vícios que ele traz do seu passado. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima de maus pensamentos. Então, ele tem consciência da situação que ele enfrenta, né? Ligado aí às tendências. Ele vai falar isso, né? Que ele é casado há pouco tempo, ele tem as lutas dele lá, mas que ele mantém ainda essa sintonia com os desejos negativos, com o desejo em relação ao sexo. Então, isso faz com que essas entidades grudem nele, né, para saciar também as suas necessidades. Então, nós vamos parar por aqui, né? O assunto é bem assim, palpitante, né? Mas o nosso momento chegou e a gente tem que parar por aqui para deixar para a próxima semana ser estudado aí
a partir desse slide número 30. Né? Nós vamos dar continuidade, vamos ver o sofrimento desses companheiros, o sofrimento, e a gente vai ter uma lição muito grande da esposa desse companheiro aí. Vamos estar atentos os próximos capítulos, estou deixando aí, sem querer dar spoiler, né? Mas deixando vocês aguçados aí para os próximos ensinamentos de André Luiz. E aí o Lúcio fala, dentro do trabalho mediúnico, estamos sob a rede de proteção da casa espírita. Saímos da casa, muitas vezes caímos, né? Essa vibração, nós perdemos não perdemos o contato, mas deletamos toda essa ajuda, toda essa rede de proteção enfraquece devido ainda às nossas limitações, às nossas dificuldades. E é por isso que a gente sempre fala que a gente tem que estar atento nesse esforço. E muitas pessoas desistem, né, do trabalho, desistem até do estudo por se depararem, né, como esse rapaz está falando a ele tem consciência. Então, se deparam, realmente eu tenho muita dificuldade, isso não é para mim agora, né? Então eu vou deixar para o futuro. Mas a vida é curta, né? A vida física é curta. A gente pode deixar para mais para frente e não dá tempo. E a gente tem que fazer nosso trabalho de trabalho individual, de reequilíbrio, de reforma íntima aqui, no mundo físico, para nós não nos depararmos com situações mais delicadas no mundo espiritual, que a gente está vendo aí todo momento com André Luiz. Né? Então, meus amigos, é isso que nós queríamos trazer. Espero que vocês tenham aproveitado aí o trabalho, né? Do André Luiz, trazendo para nós essas informações que não são novas, que nós já sabemos, mas precisamos de estar sempre revendo, estar sempre reforçando no nosso íntimo o desejo de nos melhorarmos. É claro que, como Paulo falava, né, ainda eu desejo bem, mas ainda faço todo o mal que eu sei que é mal, né? Falando isso com as minhas palavras. Ainda não consigo fazer todo o bem que eu desejo, porque ainda resvalo algumas vezes no mal. Mas nós não podemos desistir de nós mesmos, porque se nós desistirmos de nós, quem lutará por nós, né? O mais interessado somos nós mesmos. Então, que nós perseveremos nessa luta íntima, nessa luta interior, porque o maior dragão que nós temos que vencer somos nós mesmos, né? Então, que nós possamos perseverar nessa luta, nesse propósito de alcançarmos a nossa melhora íntima a cada dia, para nós chegarmos no mundo espiritual um pouco melhores do que quando nós retornamos ao mundo físico, né? Então, que possamos estar com Jesus, com Deus nas nossas vidas, aplicando os ensinamentos que nós aprendemos todos os dias, que nós possamos ter a coragem, né, de agir certo no momento certo. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Fiquem com Deus, com Jesus, e até a semana que vem, quando o outro coordenador, outro facilitador, vai trazer a continuidade aí do nosso estudo, né? Do nosso capítulo 5, Influenciação. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E até a próxima, se Deus quiser. Foi muito bom estar aqui com vocês.